A parada é a seguinte: como o Ancelotti olhará para o Brasil? O que esperar do Ancelotti aqui na seleção brasileira? Primeira seleção que ele treina. Vídeo do Fred Caldeira, que eu vejo pouco aqui no canal, mas em off, o tanto que eu gosto desse cara não tá escrito. Vamos lá, gente. Demorei, mas cheguei. Eu admiro, inclusive, a sua paciência e o seu carinho por esse canal, por vir aqui depois de provavelmente já ter escutado meio mundo sobre esse tema. E eu admiro você que viu todo mundo falar e ainda tá vendo o corte. Nós tamo junto aí. Forte abraço. Mas, talvez por um excesso de cautela altamente justificável, eu esperei o Ancelotti confirmar o atabalhoado anúncio da CBF. Digo que ele foi atabalhoado, que esse anúncio ele foi atrapalhado, porque não existe em nenhum lugar do mundo o contratante de um empregado ainda em atividade do atual contratante anunciar à frente da saída oficial, né? Assim. Pô, verdade, né? A CBF anunciou, sendo que o Real Madrid ainda não tinha oficializado a saída dele. Ah, mas até aí tudo normal, né? Atabalhoado, baita palavra. É o tipo de coisa que você só vai ouvir vindo do Fred Caldeira. Mas é isso aí, até aí normal. Cara, o anúncio do Ancelotti na seleção, a gente leu em live e tal, e tipo assim, sei lá, a CBF anuncia e são, sei lá, 2, 3 parágrafos. Eu sei que um parágrafo inteiro são aspas do Edinaldo falando. Tipo assim, ninguém pediu pra... Sabe, o que o Edinaldo tem pra... Ninguém tá nem aí pro que o Edinaldo tem pra falar. Mas ele, como um bom pavão que é, ele como alguém que quer aparecer, ele no anúncio do Ancelotti, ele coloca lá as frases dele, como se ele fosse um puta... Ah, meu Deus do céu, ninguém quer saber disso. Assim, tá ligado? Sai um pouco do holofote, ninguém se importa, enfim. No mundo do futebol, isso acontece muito mais com o treinador do que com o jogador, mas inclusive com os jogadores, a despedida do clube atual, ela vem à frente do anúncio da nova contratação, né? Então a CBF colocou o carro à frente dos bois. O Ancelotti, na entrevista coletiva de hoje, estava visivelmente incomodado com essa situação que a CBF, que o Edinaldo Rodrigues o colocou. Parabéns aí pra todo mundo da CBF. Uma surpresa, né? Quem poderia imaginar que a CBF tomaria uma decisão não tão correta? Uma grande surpresa, não? Eu não esperava isso deles. Nossa, o pessoal tão competente, tão certo, né? Nunca erraram em nada. Mas, de qualquer maneira, é um anúncio muito, muito, muito importante. É um momento histórico para a seleção brasileira, é um momento histórico para a maior seleção de futebol do planeta e para um dos maiores treinadores da história do futebol. É um casamento muito bonito e é um golaço da CBF. É preciso admitir que há pelo menos um bonito gol dessa gestão do Edinaldo Rodrigues. As duas coisas podem coexistir. Um golaço para a seleção brasileira masculina e uma gestão terrivelmente corrosiva para a totalidade do futebol brasileiro, não apenas para a seleção principal. Um absurdo, tá? Não tolerarei pessoas aqui na minha frente, o senhor Fred Caldeira, falando mal do meu Edinaldo Rodrigues. Tão bom presidente, não tolerarei. Não. Proibido falar mal. Grande presidente. Dos homens. Então, é um golaço dessa gestão que é muito atabalhoada. Não é a primeira. Evidentemente, vem de uma linha que começa lá no Ricardo Teixeira de gestões da CBF que são muito centralizadoras, que flertam com algo ditatorial e com um certo coronelismo, mas todos esses foram criticados devidamente e em alguns momentos a seleção teve muito sucesso em paralelo a gestões atabalhoadas. Uma coisa não garante a outra, veja o exemplo da Argentina com a federação e tudo mais. Então, vamos ver no que dá dentro de campo. Apesar da gestão do Edinaldo, a gente tem o Ancelotti e repito, um golaço. É o melhor treinador de futebol que chega na seleção brasileira em muito tempo. Diniz não treinou a gente. O que é isso? A gente esqueceu agora do Diniz. Dorival é técnico de vôlei. O que está acontecendo aqui? Possivelmente desde Tele Santana. Certamente nesse século, portanto, né, com todo respeito a Filipão, Tite, Fernando Diniz e outros, o Ancelotti ele pertence a outra prateleira na história do futebol, não só por conta de uma visão eurocentrista que certamente colabora por isso, né? O Ancelotti tem muitos títulos no futebol europeu, como tinha muitos títulos no futebol sul-americano, o Filipão, o próprio Tite, mas o Ancelotti ele é multicampeão do que se tornou por conta de diversos fatores externos ao futebol, né? Globalização, capitalismo e tudo mais, o que se tornou o centro
dos talentos, né? O Ancelotti, ele é um treinador multicampeão. Cara, tipo assim, não só porque a gente paga pau de Europa, tá ligado? Mas a gente tá falando de um cara que ganhou a Champions 5 vezes. A gente teve o Tite, que tem, né, um baita de um sucesso, pô, o cara conseguiu ganhar o Mundial com o Corinthians. Isso é muito foda, isso é muito foda. Mas mesmo assim, tipo assim, o Tite tem, sei lá, uma Libertadores. Então, acho que não é nenhum absurdo falar que o Ancelotti tá acima desses caras, porque assim, se tivesse algum treinador que treinou a seleção que, ninguém aqui do Brasil joga Champions League, a gente joga Liberta. Se tivesse alguém que tinha ganhado 5 Libertadores, pô, muito foda. Mas não tem, sabe? Então, assim, normalmente quem treinou a seleção tinha uma, no máximo duas. Teve alguém que teve duas? Não lembro agora. Mas enfim, normalmente só teve, sabe, campeões de uma Libertadores, duas no máximo. Então, pô, o Ancelotti ganhou 5. Champions League. Né? Não é puxa-saquismo de gringo falar que o bicho realmente está um nível bem considerável acima. E a própria Champions, ele não só ganhou 5, tipo assim, qualquer um lá ganharia. Não, ele é o maior campeão da Champions League. O maior campeão. Maior campeão. Maior. Filipão tem 2, perfeito. Mas o Filipão também, a última dele foi o quê? 2014. Ou seja, um bom tempo atrás. Desde o Filipão a gente teve o Tite, o Dunga, Felipe Diniz, Fernando Diniz, Felipe Diniz, Ramon Menezes, mas era inteiro. Enfim, com certeza o Ancelotti é com sobras. Nossa, o maior que pisou aqui, tá ligado? Ele é um treinador pelo menos que nesse conquistou século. as ligas espanhola, inglesa, italiana, alemã e francesa. Então testou a própria fórmula. O Filipão é foda, cara. O Filipão realmente, ele quase ganhou uma Euro. O Filipão, ele tem uma carreira lá fora. E o Filipão tem uma Copa do Mundo, né? Então, assim, tirando tudo isso de lado, a gente respeita muito o Filipão porque ele também ganhou uma Copa do Mundo. Tem, né? Tem que ser dado o crédito aqui e tal. Depois ele deu um 7-1 pra gente? Deu também, mas enfim, acontece, faz parte. Em diversos currais dentro do futebol europeu, que não é uma coisa só, evidentemente. Tem 5 taças da Liga dos Campeões, uma história de variação tática e adaptabilidade que são excepcionais. Isso vai ser muito bom para a seleção brasileira, pelo menos na teoria. É um ótimo gestor de grupo, sabe lidar com jogadores de diversos pesos, de diversas idades. Vem de uma temporada ruim, é verdade, só que depois do que para mim foi a melhor temporada da carreira de Carlo Ancelotti como treinador, e isso diz muito, porque é essa carreira que a gente está falando aqui. A temporada passada pelo Real Madrid é maior do que as excelentes temporadas no Milan, do que já excepcionais temporadas na anterior passagem dele pelo Real Madrid. O que ele fez na temporada passada não foi nada além de incrível, cara. Ele perde o Benzema, melhor jogador do mundo naquele momento. Ganha o Bellingham. Perde 800 lesionados, é uma história repetida da atual temporada, é verdade, mas naquela foi um ineditismo e ele conseguiu lidar muito bem e... Ele perde o Benzema, ele perde um atacante, ele ganhou o Bellingham, que era um meio campo quase atacante também, porque pisava muito na área. Enfim, perdeu um lado, ganhou outro e tal, pá. Algo até meio parecido com a temporada atual, que ele não perdeu... Aliás, ele perdeu o Toni Kroos, que eu ia falar que... não teve ninguém saindo para outro time. Mas teve gente aposentando. Então ele perde o Toni Kroos, mas ele ganha o Kylian Mbappé. Só que aí ele também perde o Carvajal, ele também perde o Militão. Aí é foda, aí perdeu demais. Inventaram um novo Real Madrid, com um passo à frente de Bellingham para ocupar esse vazio deixado pelo Benzema e uma fluidez ofensiva muito bonita de se ver de Vinícius e Rodrigo. É óbvio que essa temporada não deu certo, ele perde o Kroos, ganha o Mbappé, tenta se virar dentro do que tinha na mão, não faz uma boa temporada, mas eu coloco os problemas do Real Madrid dessa temporada muito mais na conta do Florentino Pérez do que de Carlo. Eu já falei, eu tô até dando risada porque eu já falei isso até demais. Perdeu um monte de gente machucado, perdeu o Carvajal, perdeu o Militão, jogou clássico contra o Barcelona com tipo Tchouaméni de zagueiro, Lucas Vázquez, Fran Garcia, sabe? Tudo errado, tudo errado. Então eu falei, tô até dando uma risadinha aqui porque eu já falei muito isso. Então assim, eu não faço parte de um discurso possível, eu não escutei, mas eu tô projetando que pode acontecer, de que a seleção brasileira pega um treinador em baixa, de que a seleção brasileira pega um treinador em curva descendente na própria carreira. Em declínio. Não acho isso, tá? Porque ontem o Ancelotti estava ocupando o próprio topo. E é um topo muito alto. Se vai dar certo, evidentemente é outra história, mas é um golaço. Muitas vezes, mais vezes sim do que não, golaços não terminam em títulos. Pode ser que esse golaço não termine em título de Copa do Mundo. A probabilidade é maior que não do que sim, mas é uma... É exatamente o que eu falo, viado. Para alguns possíveis alertas, e aí são
muito da minha visão, né? Alguns deles. O primeiro, acho que é muito óbvio para todo mundo, que é o desconhecimento do futebol brasileiro. Evidentemente, o Ancelotti não tem qualquer conhecimento que não seja raso e superficial sobre o futebol brasileiro, porque isso nunca lhe foi exigido e ele vem de um centro que não se alimenta do nosso centro, né? A mão é a contrária por outros motivos. Tipo assim, primeiro que ninguém lá liga pra gente aqui. Segundo que mesmo que ligue, os jogos são ruins, a questão do horário e tal. Eu lembro até do Beckler perguntando pro Lamine Yamal, pô, você tá vendo o jogo do Santos com o Neymar? E ele fala, às vezes eu vejo, porque aqui é muito tarde. Então, assim, os caras, assim, o Ancelotti não faz a menor ideia quem seja o Wesley, Arana, não faz a menor ideia, mas ele vai passar a fazer a ideia de quem seja, porque ele vai ser obrigado, tá ligado? Que eu já citei aqui rapidamente no vídeo. Ele vai se interessar para conhecer? Ele vai comparecer a jogos do futebol brasileiro? Vai ser legal Quanto de ver. tempo da vida dele ele vai passar de fato no Brasil? Ele entenderá a guerra do calendário do futebol brasileiro? Ele vai compreender as histórias dos clubes e as rivalidades? Ele vai trazer auxiliares para ou ajudarem e o informarem durante esse processo? Aqui no Reino Unido fala-se da chegada do David Ancelotti, que é o filho dele auxiliar no Real Madrid, como treinador do Rangers, né? Então vai estar aberta essa posição. Caraca, eu não sabia disso. Caraca, maneiro. Maneiro, eu não sabia disso. O filho dele, então, não vem. Loucura. Talvez não por sabia própria disso. vontade do próprio Ancelotti de querer trazer alguma figura ou algumas figuras históricas do futebol brasileiro para... Eu vi que o Kaká tava sendo cogitado para ser esse cara que, tipo, vai, né, prestar um apoio, vai estar ali na comissão e tal. Não sei se vai fechar de fato, mas eu vi que o Kaká tava sendo cogitado. para ajudá-lo nesse processo. Imagina o Ancelotti assistindo um Vasco e Santos 9h30 da noite de uma terça-feira. Sabe o que é o mais louco? É que isso provavelmente vai acontecer em algum momento. Porque assim, o que faria o Ancelotti assistir algum jogo do Brasil aqui, né, do futebol brasileiro? Ter alguém em algum dos dois times que pode ir para a seleção. E aí Santos e Vasco vai ter um Neymar, né? O Santos tá uma bosta, o Santos tá mal, o Vasco também não tá lá grandes coisas, muito pelo contrário, mas ele provavelmente vai querer dar uma olhada quando o Neymar estiver voltando e tal. Pô, deixa eu ver como é que mais ou menos tá o Neymar. De que forma eu posso usar o Neymar? Neymar não é mais um ponta esquerda, tá ligado? Neymar já joga mais centralizado, é outra posição. Assim... O Ancelotti estará na Vila Belmiro para ver um Santos e Vasco, muito provavelmente. Nessa esteira, qual o grau de envolvimento que o Ancelotti vai ter com o Brasil? Eu não falo daquela cena patética de certos políticos, principalmente coxinhas, que vão à feira comer pastel com o nariz torcido, né? Eu também não sonho, apesar de ser um sonho, de vê-lo jogando futevôlei com o Eric Johnson nas praias do Rio de Janeiro. Ancelotti, Romário, tá ligado? Ancelotti, Romário e Renato Gaúcho jogando uma altinha. Se puder acontecer, seria lindo, tá? Já estou contratando essa imagem aqui na minha imaginação. Mas não estou falando disso, mas uma aproximação genuína, assim, de um interesse. Será que ele vai ter interesse de entender como é o Brasil, como são os brasileiros, qual o momento que vive o país e a seleção brasileira? O Ancelotti falará português antes da Copa do Mundo? Não é um passo tão difícil, né? Ele fala diversas línguas. É espanhol. Das matizes latinas, principalmente. Então, acho que é um passo natural e até relativamente fácil para ele dar, mas haverá esse interesse? Ou ele, como treinadores que falam primariamente o idioma espanhol, vão ficar no meio do caminho meio preguiçoso? Cara, no livro do Ancelotti, ele fala, e aí a gente vai ver se ele vai se dar esse trabalho, tá ligado? Mas ele fala que ele gosta muito de jogador que chega de um país diferente, que ele vê o jogador se esforçando para falar a língua local. Tá ligado? Então o Mbappé, que é francês, ele gosta quando ele vê o Mbappé chegando já no Real Madrid, já falando espanhol. Ele gosta, ele sabe, ele admirava esse tipo de coisa, ele achava que era um sinal de comprometimento mesmo, que o cara tá levando a sério a parada. Agora vamos ver se ele vai ter esse comprometimento. Até hoje não entendo como é que o Lugano não fala português, por exemplo, para citar um exemplo. Verdade. Mas enfim, eu acho importante haver essa relação genuína. Não é o mais importante, mas acho que passa uma mensagem de aproximação, que aí eu entro no terceiro ponto aqui de um possível alerta que eu acho provável e que me incomoda, assim, que é esse possível e, repito, provável olhar de cima para baixo. A gente já teve experiências de treinadores europeus que volta e meia esbarraram nisso, né? O Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras, desse olhar
muitas Superior. vezes de colonizador, a gente veio aqui para te ensinar. Né? Vocês não sabem o que é esse esporte e a gente está vindo aqui para te ensinar. É uma linha muito tênue, tá? Porque de fato eles estão para ensinar, mas eles estão para aprender e para haver uma troca ali, né? É verdade que o Brasil é o principal país da história do futebol e também é verdade que esse principal país da história do futebol vive uma crise histórica e que na posição de treinadores a gente precisa muito mais. O Mano mandou um bagulho aqui meio que zoando, falando, acho que o Caio Jorge vai ser o 9 do Hexa. Mano, assim, de verdade, não é impossível não, tá ligado? É pouco provável, né? A gente tá falando de um cara que, pô, nunca foi nem convocado, pelo menos não na seleção principal. Mas, assim, a gente não tem um 9 hoje. Tem o Pedro, que provavelmente vai ser convocado e tal, mas é um cara que tá machucado e tal, papapá. Cara, tipo assim, a gente tem um bagulho muito vago, tá aberto, entendeu? Pouquíssimo provável, pouquíssimo provável. Impossível, não. Tipo assim, quando se fala, sei lá, de goleiro, mano, muito provavelmente o goleiro da Copa vai ser ou o Alisson ou o Ederson, é praticamente certeza. Quando se fala de camisa 9 do Brasil, quando se fala de lateral, mano, simplesmente qualquer um, pode ser, tá ligado? Daqui até lá qualquer um. Ah, mas o Caio Jorge é muito pouco provável. É pouquíssimo, é verdade, é pouquíssimo provável, eu sei, tá ligado? Eu sei. Mas assim, por a gente não ter um 9 certeiro já, pô, o Pedro seria o meu 9. Mas será que ele é o 9 do Ancelotti, que por enquanto provavelmente nem sabe quem que é Pedro? Sabe? É assim, é um bagulho aberto. Temos o Gabriel Jesus. Ah, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Calma aí. Não me tira do sério, não. Nesse momento. O Endrick, a gente sabe que quando se trata de Ancelotti e Endrick, a coisa não é muito legal entre eles, não. Algumas vezes o Ancelotti deu uma reclamada do Endrick de forma pública, o que não é comum dele, tá ligado? Então, assim, Endrick e Ancelotti, eles não se bicam muito bem, não. Mas talvez eles superem essa questão aí e na seleção se dê bem, tá ligado? Mas no Real Madrid, o Endrick jogava pouco, o Endrick era criticado publicamente, tá ligado? Os dois não se batiam muito bem, não. Ouvir e escutar do que falar e gritar com treinadores de países que estão mais desenvolvidos nessa função do que a gente. Uhum. Por conta de todo o ambiente tóxico do futebol brasileiro, sinto que a gente formou por muitas gerações treinadores que jogam para sobreviver e não para criar uma identidade, ou algumas identidades não têm tempo. Né? Poucos jogos de mau futebol ou de maus resultados já são suficientes para que tudo seja colocado em xeque. Pô, no Vasco a gente teve aquele Álvaro Pacheco ano passado sendo demitido com 4 jogos. Tipo, 4 jogos. O cara estreou e 4 partidas depois ele estava demitido. O que não estava errado, porque realmente foram, assim, 4 partidas péssimas, apesar de ter sido as 2 primeiras contra os 2 melhores times do Brasil, né? Flamengo e Palmeiras. Mas, enfim, 4 jogos. 4 jogos. E o Diniz? Não, o Diniz vai fazer sucesso no Vasco. O Diniz vai ganhar 3 Libertadores no Vasco. Vocês deixam eu sonhar? Vocês me dão licença? E treinadores entram nessa roda que não para, que é uma roda de autofagia, no fim das contas, né? Você não desenvolve um treinador com tempo e liberdade para se desenvolver, e aí esse cara entra nessa linguagem viciada e que perde cada vez mais rapidamente talentos para o futebol europeu, para Carlos Ancelotti da vida se desenvolverem com muito mais conforto, muito mais tempo e muito mais talento. Então também é natural que de lá venham treinadores mais capacitados. Mas não é só isso que explica por que temos muito mais treinadores argentinos há muito tempo nas primeiras prateleiras do futebol mundial e não brasileiros. Eles vivem problemas ainda mais acentuados que os nossos, porque o Brasil é um dos que se alimentam dos talentos do futebol argentino e também dos treinadores. Isso é bizarro. A Argentina consegue ser mais ferrada que a gente e mesmo assim eles colocam um técnico, sei lá, na Premier League e a gente não, tá ligado? É bizarro. Então, enfim, tudo isso para dizer que, apesar da nossa posição pontual de fragilidade, seria importante que o Ancelotti não esbarrasse nesse olhar de cima para baixo. Também seria igualmente importante que a nossa voz, jornalistas inclusive, e talvez principalmente, não colaborassem para colocar combustível nesse tanque, né? De tratá-lo como se fosse um deus, o rei chegando na plebe, sabe? Então, enfim, eu acho uma linha muito tênue, uma relação que talvez vá esbarrar em um extremo ou outro, mas eu estou curioso para ver como que isso vai desenrolar-se.
Dentro de campo, como que o Brasil vai jogar? Eu não sei, porque o Ancelotti não é um treinador de um single, não é Uma tática só. uma banda, não é one hit wonder, como eles chamam por aqui, né? Não é uma banda que só tem uma grande canção e nada mais. Ele tem várias canções diferentes, de estilos diferentes, que vão da árvore de Natal do Milan até esse ataque fluido que eu falei, sem Benzema, passando por uma potencialização do Benzema sem Cristiano, passando por uma tentativa. O mano mandou uma pergunta aqui, pô, pra você, Josão, qual país nasce mais técnicos bons? Cara, assim, algum da Europa. Pode ser a Itália, que tem o próprio Ancelotti. A Espanha é um baita berço de treinadores também, tá ligado? Pô, da Espanha saiu o Luiz Henrique, saiu o Pep Guardiola, saiu o atual técnico da Espanha, que também é muito bom, da seleção espanhola. A gente tem na Alemanha também grandes coisas, tá ligado? A Alemanha tem lá os seus baita técnicos e tal. Cara, provavelmente ficaria entre um desses. Tem que ver aí na história qual país teve mais técnicos relevantes. Talvez seja a Espanha, pelo menos na história mais recente. Mas, pô, a Itália também tem uma galera, tá ligado? A Alemanha também tem uma galera e tal. O Nagelsmann é muito forte, o Hansi Flick é bizarro, o Klopp, tá ligado? Olha só, 3 nomes aços, tá ligado? De Na Espanha tem o recomposição. Xabi Alonso. Na Espanha tem o Xabi Alonso também, pô, bem interessante. Toni Kroos, mas não conseguiu. Enfim, são diversas versões. No Chelsea ele administrou muito bem o vestiário, que era uma bomba naquela época, ele consegue administrar aquilo muito bem. Não sei como que se é. Cara, sabe um bagulho que eu tô vendo o pessoal falando pouco, que eu acho da hora? O Ancelotti, ele é casca grossa o suficiente, ele é pica o suficiente, ele tem moral o suficiente pra dar uma baixada um pouco no Neymar. Porque, pô, você sabe que eu sou top 10 pessoas mais puxa-saco do Neymar, tá ligado? Mas, querendo ou não, tipo assim, quando se tratava de um Dorival, de um Fernando Diniz, se o Neymar chegava no vestiário, o Neymar mandava mais no vestiário do que o técnico. Porque assim, querendo ou não, vocês acham que o Fernando Diniz tem moral pra falar grosso com o Neymar? Eu duvido. O Dorival tem moral? Assim, o Dorival tentou fazer isso no Santos e tomou na jabiroca, tá ligado? Agora, um Carlo Ancelotti, o Neymar vai ter que ter pelo menos um pouquinho ali de, pô, baixa um pouco a bolinha. Sabe, esse cara é tão grande, se não maior do que você. Então, sabe, pô, pisa no freio. Isso é legal. Isso pode gerar bons frutos pra gente. Gerar o desenho tático, ou os desenhos táticos. O Ancelotti é um treinador que gosta de ter controle, que gosta de ofensividade, mas também sabe utilizar muito bem a transição. Foi assim com o Real Madrid. O Real Madrid, quando vinha contra um adversário que era dominante, como o City do Guardiola, conseguia contra-atacar, transicionar de maneira muito bonita e muito eficiente. Dentro da Liga Espanhola já era diferente, muito mais com a bola e com o controle do que sem o controle. Nessa temporada não deu certo no principal embate dentro de casa, foi estapeado diversas vezes pelo Barcelona, mas eu acho essa temporada muito mais atípica, repito, do que o todo recente do Carlo Ancelotti. E aí eu gosto de eleger aqui, quero eleger quatro tópicos em relação a possíveis convocáveis selecionados. Opa, Casemiro vai estar. Casemiro, eu acho que ele obviamente vai ser citado aqui e vai ser convocado. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O grande vencedor para mim chama-se Casemiro. Esse aqui era, né, fácil. Porque é um jogador que injustamente foi abandonado pelos projetos de diversos treinadores pós-Copa do Mundo. E Pô, mano, eu não sei se eu concordo com injustamente não, tá? Eu acho que o Casemiro teve um momento ali no United, e o Fred sabe disso melhor do que eu, meu Deus do céu. Mas, porra, o Casemiro não tava jogando nem no United, tá ligado? Sei lá se foi injustamente, mas enfim, Fred sabe muito. É um cara que, além de ser da confiança de Ancelotti... Mas agora ele tá numa fase melhor e tal, e é praticamente certeza, tá ligado? Tá jogando muito bem. Então, Casemiro, eu acho que ele sai... O Mano mandou uma pergunta muito boa aqui. Por que técnicos são demitidos, sendo que, às vezes, o jogador que é ruim? É porque, teoricamente, o técnico era pra saber tirar o melhor de todo mundo ali, por mais que o time não seja grandes coisas, tá ligado? Se você pega hoje o Vasco pra treinar, ninguém espera que você vai ganhar o Brasileirão. Ninguém espera isso. Agora, se tomar sacode do Puerto Cabello, pô, aí também não tem como, né? Entendeu? É tipo isso. É verdade, o time não é tão bom, mas, pô, se você tomou sacode do Puerto Cabello, pô... O time do Puerto Cabello é melhor? Não é. Então, assim, a culpa é de quem? A culpa é de quem tá lá. Se bem que Puerto Cabello nem era mais o Carille, mas enfim. De uma franja de convocáveis para o centro desse projeto, possivelmente até com a braçadeira de capitão. Vamos esperar Casemiro. Pressionado. Tá, Casemiro. Quem mais? Atenção. Vinícius Júnior. Tá, ok.
Inclusive, pô, se ele conseguir fazer o Vini jogar na seleção, já valeu a contratação dele, tá ligado? Porque ele ganha um presente agora na seleção brasileira, que é ter também na seleção o grande treinador da própria carreira no Real Madrid. É o Carlo Ancelotti, com a colaboração, claro, central do próprio Vinícius, que transforma o Vinícius de um jogador questionado e maltratado pelo Zidane no Real Madrid em uma estrela do futebol mundial, eleito melhor pela FIFA, pelo FIFA The Best. Faltam Então, 2. agora não tem desculpa para o Vinícius. Por isso que eu Não coloco jogar? pressionado. Ele também é vencedor, mas ele também é pressionado, porque não há desculpa agora com o Ancelotti para ele não entregar na seleção brasileira pelo menos algo próximo do que ele entregava e entrega no Real Madrid. Para mim tem um perdedor em teoria, com muito cuidado para usar essa palavra, que Endrick, Rodrigo? é o Endrick. O Endrick, não sei se muito por conta da hierarquia que o Ancelotti gostava de valorizar no Real Madrid, e talvez isso não existe na seleção brasileira, porque a seleção precisa muito mais do Endrick do que o Real Madrid, com o Mbappé. Talvez então essa minha leitura de perdedor ela seja falha, mas antes de entender se ela é falha ou não, existe essa minha leitura de que o Endrick, muitas vezes, com broncas públicas do Ancelotti, ele não conseguiu ter espaço. Ele já não teria espaço, era normal ele não ter tanto espaço na primeira temporada num time que acabou de ganhar o Mbappé e tinha vencido tudo na temporada passada, mas eu senti que o Ancelotti teve alguma questão com o Endrick. Cara, eu não sei se ele vai falar aqui, mas o Ancelotti, no mínimo 2 vezes, tá ligado? É certeza, pelo menos 2 vezes é certeza. O Ancelotti, pô, ele não se privou de reclamar do Endrick, de criticar o Endrick publicamente. A primeira vez foi aquela lá no jogo contra o Atlético de Madrid, na Champions, que ele falou que, eu ia colocar o Endrick pra bater, mas eu olhei pra cara dele e eu mudei de ideia. E aí, tipo assim, não dá pra saber se ele tava falando sério, se era alguma piadinha, mas enfim, ficou meio esquisito, tá ligado? E a segunda vez foi mais recente agora, o Endrick foi dar uma cavada frente a frente ao goleiro e ele meio que falou, não é pra fazer isso, é pra chutar forte, é pra, sabe, jogar sério e tal. O que é esquisito, né? Você chamar atenção publicamente é um bagulho que fica, ué, será que ele tem alguma coisa meio pessoal com o Endrick ali? E aí, mais recentemente, não sei se o Fred vai comentar, mas, pô, o último é o clássico, que foi esse final de semana, o Rodrigo nem foi pro aquecimento. O Rodrigo não saiu do banco. Entrou o tal do Munhoz, que ninguém conhece, vamos ser sinceros. Quem é que sabe quem é Munhoz do Real Madrid, tá ligado? Entrou Munhoz, mas não entrou o Rodrigo no lugar do Rodrigo. Repito, pode ser uma leitura falha à distância. Mas eu não sei até que ponto isso será transportado para a seleção brasileira e o quanto que o Endrick, que para mim deveria ter prioridade na posição de 9... Hoje, com o Pedro voltando, eu não sei se precisa tanto de prioridade, não. Mas antes, sem o Pedro... Batalhando ali com o Pedro do Flamengo. Perfeito. E não vejo muito mais. Talvez o Richarlison, mas... Para mim, o Endrick é um talento potencialmente geracional e que deveria ser tratado como tal na seleção brasileira. Ele talvez tenha na figura do Ancelotti um problema. Posso estar errado. Talvez. E tem a grande incógnita que é o Neymar. O Ancelotti é um cara que soube lidar com grandes estrelas ao longo de toda a carreira, potencializou diversas delas, mas o Neymar, a gente não sabe se ele será um jogador profissional apto a praticar a própria profissão na Copa do Mundo. E o quanto que ele terá um comportamento no dia a dia, ainda que convivendo com lesões, para que ele chegue bem na Copa do Mundo dentro das próprias possibilidades e como que o Ancelotti vai ler toda essa situação. Tenho muita curiosidade também para saber. Mas é uma curiosidade cada vez menor porque, por mais que seja lindo imaginar uma seleção brasileira com o Neymar jogando bem, essa realidade ela está cada vez mais distante porque o Neymar não pode ser um processo central. Hoje não existe Neymar. Hoje existe o tal Neymar hipotético. Hoje existe uma projeção do Neymar. Acho importante que o Ancelotti trabalhe para aproximar essa projeção da realidade, mas que a peça central seja quem esteja de fato no tabuleiro. Eu fiquei prestando atenção no Fred 2 segundinhos aqui, eu olho pro chat, os caras tá falando de Isidro Pita, que nem brasileiro é, mas mesmo se fosse Isidro Pita na seleção. Eu descuido do chat 2 segundos e os caras tá pedindo a convocação do Isidro Pita, sem mais nem menos.
e não quem esteja fora. Então é isso. Então aqui meus primeiros pensamentos sobre o Ancelotti. Obrigado pela paciência. Estamos diante, repito, de um momento histórico. Em uma crise muito grande da maior seleção da história do futebol, a gente traz um treinador de ponta a nível mundial. Isso é animador. Isso é revigorante. Vamos ver como que portará-se Carleto dentro desse liquidificador de sensações e de realidades. Aí vai ver o Ancelotti, ele é mais tranquilo, tá ligado? Ele é mais pé no chão, ele lida com maior naturalidade do que muito técnico inferior a ele que tá aqui no Brasil, tá ligado? Se pá, ele vai ter um tom de humildade maior do que técnico muito mais furreco que você acha, sabe, o reinventor do futebol. Que é o futebol brasileiro e o Brasil. Vai jogar futevôlei com o Eric Johnson, vai, por favor. Baita forma de se terminar o vídeo. Cara, é isso. A gente vai ter algumas histórias a se observar. Os caras falando de Renato Kaiser, Alex Teixeira, aí é foda, aí pelo amor de Deus. Mas vai ser legal de ver. Eu tô muito curioso pra ver o Neymar na mão dele, só que isso aí vai demorar e tal, não é na próxima convocação, infelizmente. Eu tô curioso pra ver ele escalando jogadores brasileiros. É igual eu já cansei de falar, pô, vai ter gente pra indicar os jogadores pra ele, pra falar, mano, assiste esse cara aqui, esse cara ali. Agora o pessoal já tá sacaneando, já tá Lucas Ribamar, Juninho Xereca, agora o pessoal já tá pros caralho. Mas vai ser legal ver, tá ligado? Tipo assim, um jogo de Maracanã com o Ancelotti observando o Wesley, tá ligado? Vai ser legal de ver essa parada. E como o Fred falou, e eu tenho falado bastante isso, eu tenho frisado isso, eu tenho batido bastante nessa tecla, que é o seguinte, cara. Ah, mas se não ganhar a Copa deu errado? Não. É até mais provável que não ganhe a Copa, tá ligado? O normal, pô, seria dar muito certo. Na primeira chance dele, ele já ganha uma Copa. Mas uma coisa é não ganhar a Copa, outra coisa seria, sei lá, ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo. Aí é foda. Se cair na fase de grupos, aí não. Aí, realmente, sabe, os tiozão que não queriam Ancelotti vão estar certo. Eliminado na fase de grupo é foda. Agora, bateu ali quarta, semi, final, pô, não dá pra reclamar muita coisa. É claro que a gente quer ganhar, mas, enfim, acontece às vezes perder. Uma derrota igual pra Croácia, pô, ela é sofrida. Mas acontece, é uma derrota normal. É uma derrota normal. John Kennedy joga o quê? Aí vocês já estão falando besteira já. Vocês já estão querendo aparecer já. Vocês já estão de... Os senhores já estão de sacanagem.